Oi, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu estou na Itália reconhecendo a minha cidadania. E esse é o motivo pelo qual eu não respondi as perguntas de vocês sobre renovação e tudo mais, porque eu não vou renovar meu intercâmbio, porque eu tive a possibilidade de conseguir o passaporte europeu, que no caso eu ainda não tenho, mas tá quase lá. Mas esse canal aqui, ele não é sobre cidadania. Tô só fazendo esses vídeos pra realmente atualizar vocês sobre o que tá acontecendo e contar como é que foi esse processo pra mim, mas eu não me envolvi o suficiente pra conseguir tirar todas as dúvidas de vocês. Até porque eu vou voltar pra Dublin, já tô quase voltando pra Irlanda, vou continuar morando lá, enfim, quem sabe aí eu faço algum intercâmbio em algum outro lugar. Pra quem tem muita dúvida sobre cidadania ou não sabe absolutamente nada, eu recomendo muito que vocês entrem no grupo de cidadania italiana lá do Facebook, que o pessoal se ajuda muito, eles tiram muitas dúvidas. Mas se você também tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar por aqui, você pode deixar nos comentários, que se eu não souber responder, eu tenho certeza que alguém vai responder você. E eu vou tentar passar o máximo de informação que eu puder aqui agora pra vocês sobre a cidadania italiana. Vai ter barulho de igreja, porque esse sino aqui toca toda hora. Mas então, como assim você tirou a cidadania italiana? Como você não fala nada? Como que isso aconteceu? Eu comecei a pensar sobre a cidadania, eu já sabia que tinha italiano na minha família antes do intercâmbio, um pouco antes do intercâmbio, uns 3 meses antes de embarcar. Mas eu comecei a realmente ir atrás das coisas, ir atrás de documento, procurar uma assessoria, enfim, em junho desse ano, em junho de 2020. Então, foi muito rápido. Começar a realmente ver documentação, a minha mãe me ajudou muito, a gente viu as certidões que a gente já tinha em casa, o que a gente ia precisar atualizar, enfim, começamos a realmente procurar de verdade. Porque quando eu cheguei na Irlanda, eu percebi como eu poderia fazer dinheiro e como minha vida poderia ser um pouco mais tranquila se eu tivesse a cidadania. E aí eu vi que valia a pena investir o dinheiro em fazer a cidadania, porque até então eu achava que era muito caro o processo, mas depois eu vi todos os benefícios, todas as vantagens e vi que tava perdendo tempo. Mas então a minha mãe me ajudou muito, porque era ela que estava no Brasil. A gente procurou assessor que não deu muito certo no início, daí a gente abandonou ele, daí depois a gente encontrou outra assessoria com uma advocacia muito boa. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale quais foram as assessorias que eu usei, enfim, quais foram as pessoas que me ajudaram, me mandem um e-mail que eu respondo pra vocês. Mas a assessoria correu junto com a gente mesmo pra ir atrás das coisas. A gente criou um grupo no WhatsApp com a pesquisadora, com a advogada, comigo, com a minha mãe. E a gente tava ali junto pra tentar fazer as coisas o mais rápido possível. Porque a ideia era conseguir juntar e fazer a pasta antes do meu visto vencer. Então a minha mãe foi a cabeça realmente de tudo ali. Ela foi fundamental, ela me ajudou pra caramba, mas como foi tudo muito em cima da hora, a gente não sabia se ia dar tempo. Eu ia renovar, inclusive, gente, eu pesquisei escola, fiz tudo pra renovar, assim, eu tava pronta pra renovar. E um dia antes de eu fechar a escola, a minha assessoria entrou em contato e falou que ia dar tempo, eu ia conseguir ir pra Itália, e eu não renovei e vim pra Itália. Então, como eu tava trabalhando muito no intercâmbio, tava na correria do intercâmbio, se vocês viram minha rotina, vocês viram como é que é. Eu postei 2 vídeos de rotina aqui de intercâmbio no canal pra vocês, eu vou deixar no card, vocês podem assistir. Eu acabei não ficando muito ativa na questão de montar a pasta, até porque eu não ia ter muito como eu ajudar ligando pros cartórios e tudo mais. Então algumas certidões a gente já tinha, outras a gente foi atrás pra atualizar, outras a gente teve que encontrar. Em menos de 2 meses a gente tava com a pasta pronta, porque a gente começou esse processo com a assessoria que ficou com a gente até o final, no caso da parte Brasil, no início de setembro, e eu vim pra Itália no final de outubro. O bom é que quando a gente começou com isso, a gente descobriu que tinha uma parente bem distante, que eu inclusive nem conheço, que já tinha reconhecido a cidadania pelo mesmo italiano, então a gente sabia que era possível. A gente tinha certeza que a gente ia conseguir encontrar as certidões do italiano, pelo menos. E a minha sorte é que o meu bisavô, trisavô e avô têm o mesmo nome. Eles usavam o mesmo nome, colocando nananá filho, nananá neto. Então eu já sabia o nome do italiano. E tudo isso facilitou muito pra mim. É claro que tem algumas diferenças no nome, porque do italiano pro Brasil eles dão uma abrasileirada, mas o nome era o mesmo. E a gente também teve muita ajuda da família, principalmente de uma prima da minha mãe, que sabia muita coisa sobre a família, e aí ela respondeu várias perguntas, ajudou a gente a procurar um monte de coisa. Muito obrigada, inclusive, Tereza, você foi essencial, porque o importante é realmente conversar com a família para ter o maior número de informações que você puder sobre onde estão as certidões, quais são os cartórios, cidades, enfim. Se você tem vô ou vó que vai saber com certeza mais coisas, é bom conversar com o maior número de pessoas para você conseguir juntar todas as informações e esse processo ser um pouco mais rápido e possível, né? Porque se você não tem nenhuma informação, é um pouco difícil de encontrar
encontrar certidões. Mas então, basicamente, pressupondo que você já saiba quem é o italiano, você precisa fazer uma árvore genealógica desde você até o italiano, para saber realmente quem são as pessoas da tua família até chegar no italiano. Por exemplo, eu, a minha mãe, o meu avô, o meu bisavô e chegou no italiano. Aí você precisa ter todas as certidões de todas as pessoas da linhagem direta, de certidão de nascimento, óbito e casamento de todo mundo. Minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento e casamento da minha mãe, a certidão de nascimento, casamento e óbito do meu avô, e assim sucessivamente até chegar no italiano. Não precisa ter certidões de parentes que não são da linhagem direta, por exemplo, a mulher do meu avô, que no caso é minha avó, ou a minha bisavó, não precisa. Aí você encontra todas as certidões, atualiza elas e verifica se precisa de retificação, que tem que ser feita no cartório de origem da certidão. E você precisa de alguma coisa para comprovar aquela retificação, que no caso é, tem algum nome errado, aí você vai retificar, você vai mudar aquilo para deixar a certidão correta. E aí você precisa de algum documento para comprovar isso, alguma outra certidão que, olha, comprove que o nome dele tá errado nessa certidão mesmo, porque aqui nas outras certidões ele utilizava dessa forma. Então você precisa de alguma forma comprovar pro cartório por que você tá querendo mudar. Todas as minhas retificações foram muito simples de fazer, então eu não precisei de nenhum processo judicial para retificar as minhas certidões. E aí depois que retificar tudo o que for necessário, você solicita a certidão em inteiro teor. Todas, no caso, em inteiro teor. Aí você apostila as certidões no cartório, manda para um tradutor juramentado para traduzir por italiano, que é o meu caso, por exemplo, porque não tem cabimento você entregar todos os documentos em português para o governo italiano, você precisa traduzir isso, e depois que tiver traduzido, você apostila novamente. Se você não sabe nada sobre apostilamento, tradução juramentada, o que é isso, recomendo que vocês deem uma pesquisada aí mais, porque também não sei explicar direitinho para vocês, mas o apostilamento é feito no cartório, a tradução juramentada você tem que dar um Google aí para pesquisar certinho. E quem me ajudou nesse caso foi a assessoria a encontrar o tradutor juramentado e conseguir fazer tudo a tempo, e os parceiros deles lá, enfim. E esse apostilamento é basicamente um monte de carimbo que eles colocam em uma folha a mais, não é realmente uma apostila. Não sei porque eu tinha essa concepção de apostilamento que seria uma apostila em cada folha, mas não é isso. Leiga, né? Não sabia muito bem o que era isso. Acabei descobrindo com o processo. E aí, é claro, tem algumas regras e exceções para saber se você tem direito à cidadania. Se o italiano ele nasceu antes da unificação da Itália, se ele renunciou à cidadania antes de nascer o sucessor, no caso que te daria o direito à cidadania, se tem mulher na linhagem, também tem uma questão ali que eu não sei direitinho como é que funciona, mas tem que verificar essas questões para saber se você realmente tem direito. Mas então a parte do Brasil foi aproximadamente R$11.000, toda essa questão de procurar a certidão, retirar certidões nos cartórios, apostilar, traduzir, que é caríssimo, honorário de advogado, enfim, assessoria e tudo mais, totalizou uma média de R$11.000. E aí a parte Itália foram assessorias diferentes, tem uma assessoria para a parte do Brasil e outra assessoria para a parte da Itália. Também contratei uma assessoria para a parte da Itália, porque eu vim para a Itália fazer minha cidadania. Tem como você fazer no Brasil também, mas é um processo mais demorado, leva anos. Como eu já estava na Irlanda, para mim seria muito mais rápido e até talvez um pouco mais barato, considerando que eu posso recuperar esse dinheiro com mais rapidez, porque se eu não fizesse a cidadania agora, eu teria que renovar o meu intercâmbio, ia gastar uma grana com curso, ia ter um gasto lá que eu não precisaria se eu tivesse cidadania. Por isso que eu digo que o custo-benefício para mim seria maior vindo para a Itália e fazendo tudo o mais rápido possível. Além do benefício de poder morar na Itália por um tempo e tudo mais, né? Apesar de que eu vim para cá em época de coronavírus, pandemia, então eu acabei não tendo a vivência que eu poderia ter, mas eu vou conversar sobre isso com vocês em outro vídeo. Porque para tirar a cidadania aqui na Itália, você precisa morar na Itália, você precisa comprovar a tua residência na comuna onde você vai fazer, que é tipo uma prefeitura, uma cidadezinha onde você vai fazer a tua cidadania. Cidadezinha, eu digo porque geralmente é uma cidade muito pequena, que quanto menor a cidade for, mais rápido é o processo, porque tem menos gente fazendo a cidadania, então eles conseguem agilizar todo o processo. Basicamente, você vai chegar na Itália, você vai dar entrada na residência, vai comprovar a tua residência, eles vão mandar um vigile, que é tipo um policial para comprovar que você tá morando lá. Você solicita NR, que é um documento de não renúncia, porque ele não renunciou à cidadania dele aqui na Itália, e aí depois você faz a identidade. Basicamente, é esse o processo na Itália. Eu literalmente não fiz nada aqui na Itália. Eu simplesmente atendi o vigile no dia que ele veio aqui e respondi a pergunta dele errado. Ele chegou falando meu sobrenome, né, que é o meu sobrenome italiano, e aí eu confirmei, e aí ele perguntou alguma coisa que eu acho que eu respondi errado, porque rolou umas risadinhas. Gente, eu não sei nada de italiano. Deu tudo certo no final, mas foi engraçado na hora, porque na noite anterior a gente tinha feito uma social aqui na casa, bebido um pouco e tal, então no dia seguinte eu acordei cedo pra atender o vigile, eu não sabia que ele ia passar, a gente
gente não sabe quando ele vai passar. E foi muito rápido, eu não imaginei que ele fosse passar naquele dia. E aí eu não tava no meu melhor momento também. Então foi, assim, uma surpresa agradável, porque foi muito bom ele passar rápido. Mas até o vídeo ele passar na casa pra comprovar que você tá morando lá, você precisa ficar em casa, porque ele pode passar a qualquer momento do dia, em qualquer dia. E acho que essa é a parte mais difícil pra maioria das pessoas, porque pra mim ele passou muito rápido. Eu já vou falar certinho quais foram os dias e tudo mais pra vocês, mas ele tem até 45 dias pra passar. E ele pode até não passar. Se ele não passar em até 45 dias, a tua residência já é reconhecida automaticamente. Mas então você tem que esperar esses 45 dias pra atender o Vigile, porque se ele chegar na casa e você não estiver lá, pode atrasar todo o teu processo, pode dar problema, então você não pode sair da casa. Mas a assessoria pra mim aqui na Itália foi ótima também, eles cuidaram de tudo, além de toda a parte burocrática, acompanhar o processo, levar qualquer documento que fosse necessário na Comune, até porque a gente tá em época de coronavírus, então eu praticamente não pisei na Comune, e acho que pra quem não fala italiano, que é o meu caso, é extremamente necessário, porque aqui eles não veem com bons olhos que eu não falo italiano, e eles não vão falar com você em inglês, até porque eles não falam inglês, a maioria deles. E eu não tinha o tempo pra estudar, né, porque eu tava em intercâmbio, estudar nem a língua e nem o processo, porque pra vir pra Itália fazer o reconhecimento da cidadania sem assessoria, você tem que estudar o processo muito bem, você tem que saber tudo que você vai fazer, todos os detalhes, todos os problemas que podem acontecer, pra você estar preparado. Então você tem que ter um estudo muito bom. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o processo sem assessoria, entre naquele grupo do Facebook que eu falei, porque lá o pessoal, eles realmente não gostam muito de assessoria, e eu percebi que eles dão muitas dicas legais pra quem tá se empenhando em vir pra Itália sem assessoria. Então pra mim foi tudo muito rápido, eu tava no meio do intercâmbio, e fazer sem assessoria não era uma opção pra mim. Então eu só assinei o que era necessário, ela trazia os papéis aqui em casa pra eu assinar, e apareci no Comune pra fazer identidade. E basicamente foi isso que eu fiz. Então pra mim a assessoria foi ótima, mas eu recomendo que vocês pesquisem muito sobre assessoria antes de fechar, olhem todas as redes sociais, Reclame Aqui, Facebook, enfim, conversem com pessoas que já fizeram a cidadania com eles, qual for a assessoria que você estiver pesquisando, converse com bastante gente antes de realmente fechar com a assessoria. Mas então eles me ajudaram em tudo, providenciaram várias coisas, até coisas que não tinham muito a ver com o processo em si, coisas que eu senti falta na casa, foram sempre muito atenciosos. E a assessoria, o processo, ele finaliza quando você consegue a identidade, quando a tua identidade chega. Porque só com a identidade você consegue viajar, trabalhar ou morar em qualquer país da Europa. Mas a minha assessoria, eles também fazem o auxílio para tirar o passaporte, caso você queira, sobre como foram essas semanas, esses 2 meses quase que eu morei aqui na Itália. Eu vou contar em outro vídeo, mas então eu vou contar aqui como é que foi mais ou menos o processo para mim. Meu visto de estudante da Irlanda vencia dia 30 de outubro, eu embarquei para vir para Itália dia 25 de outubro. Eu cheguei aqui num domingo, então meu processo ele se iniciou no dia 26, onde a gente começou a dar início pro Código Fiscal, que é tipo um CPF aqui da Itália, para então no dia 28 dar entrada na residência, e o vídeo ele passou no dia 2 de novembro. Então não deu nem uma semana e ele já tava ali batendo na minha porta pra confirmar minha residência. E aí tinha uma certidão faltando na minha pasta, então a gente teve que dar uma esperada. E no dia 9 de novembro a gente solicitou a NR. A Comune vai enviar um e-mail pro consulado de onde você veio, que no meu caso é Curitiba, porque eu sou de Santa Catarina, e o consulado de Curitiba ele é responsável por Santa Catarina. E aí o consulado vai confirmar pra Comune que o italiano não renunciou à cidadania dele em nenhum momento. Porque se ele tiver renunciado à cidadania, não tem como ele passar isso pra alguém, né? Então assim, é um pouco tarde pra eles fazerem isso, mas é assim que o processo funciona, porque se tiver renunciado, você fez tudo isso à toa. Mas é muito difícil isso acontecer, eu nunca ouvi nenhum caso. E aí o consulado tem um tempo pra responder, que é 90 dias. E aí depende do consulado. Tem meninas aqui na casa que estavam aqui com a gente que a resposta vem em 5 dias. Mas no meu caso, o consulado de Curitiba respondeu a NR só no dia 2 de dezembro. E pelo que eu vi, é mais ou menos esse prazo aí de 3 semanas, porque os meninos aqui da casa também estavam dependendo do consulado de Curitiba e foi mais ou menos a mesma coisa. Aí depois que o consulado responde, a oficial do Comune tem que fazer a transcrição dos documentos, isso leva mais ou menos aí uns 5 dias, mais ou menos aqui na Comune onde eu tô. E no dia 10 de dezembro eu fiz a identidade. Fui lá na Comune fazer a identidade, que basicamente você vai lá, tira digital, dá a foto que você já tem que ter em mãos, a foto 3x4, e assina o que eles precisam lá, que na verdade não é assinatura, ela pede pra você escrever o seu nome por extenso. Isso é o que aconteceu comigo, e a minha experiência aqui nessa Comune. E aí a identidade tem uma semana pra ficar pronta, eu posso lá retirar, e com a identidade em mãos eu posso fazer a solicitação do passaporte. Então no total, meu processo foi de 53 dias, quase 2 meses de processo. A média geralmente é 3 meses, mas o meu foi rápido. Então vamos falar agora sobre os gastos na parte da Itália. A assessoria da Itália, pelo que eu pesquisei bastante, eu pesquisei várias assessorias. A média de preço é de 3.000 a 3.500 euros. O preço aqui da Itália, eu vou falar tudo em euro, porque não tem sentido pra mim fazer a conversão. Depende muito da cotação do real na hora, e pra mim eu não precisei fazer a conversão. Eu tava trabalhando na Irlanda, no meu intercâmbio,
eu juntei dinheiro lá, então eu não converti pra real, porque eu estava ganhando em euro no caso. Mas então eu também paguei essa média de 3.000 a 3.500, foi mais ou menos isso que eu paguei na minha assessoria, que inclusive é uma baita grana, só consegui realmente fazer isso por causa do intercâmbio, porque além do dinheiro da assessoria, você precisa ter dinheiro pra se manter aqui na Itália, porque você não tem prazo, você não sabe se vai ficar pronto o teu processo em 2 meses, em 3 meses, em 4. A média é 3 meses, mas pode demorar menos como pode demorar mais. Então você tem que estar preparado para isso, tem que juntar dinheiro. Então eu precisei juntar dinheiro para assessoria, para me manter na Itália e para voltar para Irlanda. Então, como eu já disse para vocês várias vezes, trabalhar na Irlanda compensa. Mas então esse valor que eu falei para vocês, essa média de assessoria inclui a hospedagem para 3 meses. No meu caso, os 3 primeiros meses, que é uma média geralmente que o pessoal passa para fazer a cidadania. Aí depois é cobrado um valor mensal ou a cada 45 dias para você continuar morando lá até finalizar o processo, caso demore mais. E aí na Itália mesmo, o que eu gastei aqui pra ficar, pra chegar até aqui, pra me manter aqui, com comida, já aviso pra vocês que é um pouco mais caro do que na Irlanda, uma média de 35, 40 euros por semana que você vai gastar no mercado, dependendo do que você come e em qual mercado você vai. E aqui também tem Lidl, mas não é tão barato quanto na Irlanda. Só de comida pra quase 2 meses eu gastei 305 euros. Gastei com chip 31 euros, que foram os 31 euros mais mal gastos que eu tive aqui, porque eu mal saí de casa, não precisava ter gasto porque eu tenho Wi-Fi aqui na casa. Eu comprei o chip da Vodafone e basicamente não funcionou em quase nenhum dos lugares que eu fui, então eu não usei a internet, eu comprei pra nada o chip. Então se você vier da Irlanda e você tiver o chip da Trip, por exemplo, eu recomendo que não compre o chip daqui, porque eu acho que não vale a pena. Aí teve alguns dias que a gente fez umas coisas diferentes, tipo, eu tomei um gelato, fui no McDonald's, comprei uma pizza. Desses gastos assim a mais foram 10,40 euros, eu basicamente não fiz nada demais. E o transporte, que foi o trem de vinda pra cá, eu tô na região sul e eu parei em Nápoles, então eu tive que pegar um trem pra vir pra cá. O trem foi R$44,90, porque eu deixei pra comprar mais em cima da hora e eu tive que comprar por um valor mais caro, que foi o que sobrou. E aí eu acabei também pegando um ônibus do aeroporto pra pegar o trem, que foi 5 euros. E agora pra comprar eu comprei com mais antecedência o trem, então paguei R$19,90 e aí vou gastar mais 5 euros de ônibus também da estação de trem até o aeroporto. Então comprem com antecedência pra pegar a passagem econômica. E foi tudo pela Trenitalia. E a passagem de ida e volta de avião de Dublin pra Itália foi 110 euros. Então, no geral, com transporte, comida, enfim, eu gastei 531 euros na Itália. Juntando com assessoria, foi 3.731 a parte da Itália. E é isso, gente. Não é um valor barato, não é um valor que você consegue do dia pra noite, mas eu acho que vale muito a pena, ainda mais se você tem a intenção de talvez algum dia morar fora do Brasil. E basicamente, então, o processo é você reunir toda a documentação e apresentar para o governo italiano. E é um investimento pra vida. Tô muito feliz com isso e tô muito feliz de poder finalmente compartilhar isso com vocês. Eu tava esperando tudo dar certo pra poder finalmente contar, porque era algo que eu não queria expor assim antes mesmo. Acho que vocês entendem. Mas então no próximo vídeo eu vou contar aqui pra vocês como é que foram mais ou menos esses 2 meses que eu passei aqui na Itália. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se tu curtiu, não esquece do like, que é muito importante, e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.